Namastê, bom dia, mais um motivo de alegria. Quero recordar que, pela falta da internet, a transmissão ontem da live caiu. Mas hoje eu quero deixar uma reflexão para você e para a sua vida. Ressurreição, reencarnação. Qual é a sua missão de vida hoje? Quem foi você no passado? Você nasceu de novo da água ou você nasceu da carne? Jesus, a palavra, se encontra e em uma conversa, Nicodemos, com dúvida, pensa e pergunta: como poderei retornar para o ventre de minha mãe? O nascer de novo. E Jesus disse: o que é nascido da carne e o que é nascido do homem, homem será. Mas o que é nascido da água e do Espírito, esse ressuscitará. A encarnação é uma consequência de sua vida passada, em outras vidas passadas, pela dificuldade ou perdoar alguém, ou não se conformar com uma decepção ou com algo e guardou aquela mágoa e rancor ou suicídio. E o principal propósito, você escolhe nascer da água e o Espírito ou nascer da carne. O nosso mestre disse que na casa de mim e de meu Pai há muitas moradas. Mas o que me chama a atenção é quando ele vai e alerta a Nicodemos que só verá o reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. Pois quem nasce da carne é carne. Encarnação, irmão. Jesus, ele está falando para Nicodemos, encarnação. Quantas pessoas em vidas passadas, por não perdoar, por não se conformar, por não evoluir em matrixes que houve, e não conseguir entender, até mesmo tirou sua própria vida em um suicídio. Essa pessoa tirou o direito de alguém viver no passado. Essa pessoa fez muita maldade no passado. Jesus vai curar um homem que é cego desde nascença. Aquele homem estava cego desde nascença. A culpa não foi dos seus pais, mas a sua consciência nasceu de novo da carne
E quando eu entendo que o homem nasce de novo na carne, quando o homem é nascido da carne, ele vai colher o que ele planta. Lembrando, você observa crianças que têm síndrome de Down, crianças deficientes, crianças que nascem sem a perna, sem o braço, sem a visão, ou com alguma deficiência nos ossos, em alguma parte ou membro do corpo, é uma pessoa que está encarnando e a sua consciência só vai crescer e ter noção que ela nasceu da carne e está ali de novo como um déjà vu, como um déjà vu, ela vai ter consciência que ela não pode andar. Ela vai ter consciência que ela não pode enxergar. Ela vai ter consciência que falta um membro do seu corpo. E foi por isso que Jesus passou pelas cidades, curando as pessoas que estavam encarnando das vidas passadas. Se eu tirei o direito de alguém ver, eu vou nascer cego, irmão. Na minha encarnação, lá na frente, na minha próxima vida. Se eu tirei o direito de alguém andar, eu vou nascer paralítico. Se eu tirei o direito de alguém viver, alguém vai tirar o meu direito de viver. Isso é encarnação. A encarnação, ela serve como a misericórdia do Criador. Vai de eternidades em eternidades. Sua misericórdia é tão grande que o homem, por mais que ele decida nascer da carne, porque ele tem o livre arbítrio de seguir o bem ou mal, o que vai acontecer com esta pessoa? Ela vai nascer da carne. E se ela não evoluir e não se conformar porque ela nasceu daquele jeito, porque a vida dela está daquele jeito, porque ele e ela está passando por isso, porque eu não enxergo, porque eu não tenho minhas pernas, porque eu não tenho meus braços, porque eu não sou normal como as outras crianças. Isso é uma forma de que a justiça do Criador, não o sistema religioso com a sua e o seu sistema de aniquilação, de destruição de uma alma que o Criador escolheu e por vontade permissiva, porque o Criador, o Verbo, ele é tão poderoso que ele não saiu e nem se ausentou do infinito, mas no meio da eternidade, por sua palavra, ele disse: haja. A palavra haja é liberdade. E os céus e a terra foram criados pela sua própria vontade. A luz e as trevas se separaram, as águas e tudo ali se separaram. Então houve o quê? Um livre-arbítrio. Só que o Éden, o infinito, lei, deu uma ordem a Eva e Adão: se comeres deste fruto morrendo, morrerás. Então o que o Criador estava fazendo ali? Ele estava dando liberdade para Adão e Eva, principalmente Eva, que Deus não queria que Adão e Eva fossem obedientes a ele pelo que ele tinha. Mas o Criador, o propósito da saída do Éden para o deserto foi que nós
estamos e fomos livres de decidir os nossos caminhos. Então, se você tem mágoa e você morrer com essa mágoa, você vai colher essa mágoa, vai encarnar em vidas após vidas com essa mágoa e nunca vai ser feliz. Agora, aquele que nasce da água e do Espírito vai reencarnar. O que é reencarnar? Ressuscitar. É mais que nascer de novo. É o início de um novo ciclo e uma nova era planetária, em que houve Armagedons, houve eras e ciclos, e eu e você estamos hoje aqui porque vencemos ele. A própria palavra em carne disse: eu venci o mundo, porque Cristo sabia sobre terremotos, sobre guerras, sobre tudo o que iria acontecer, porque aquilo foi um déjà vu. Cristo já tinha visto. Foi por isso que ele disse. E o Pai já estava alertando ele que já era ali chegada a hora de sua partida, para que ele expandisse o conhecimento dentro do Matrix, espaço, tempo, matéria. Nós somos a realidade e a projeção do Criador e a misericórdia dele, para que nós venhamos anunciar que uma hora o Matrix ele vai falhar. Então Nicodemos, com essa pergunta, entendeu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne encarna para colher o que plantou em outras vidas. Da forma que você hoje planta nessa terra e você morre, você não vai inexistir, mas você nascerá de novo para colher o que plantou, até você evoluir e reconhecer. Essa é a encarnação e a roda de Sansara. Agora, aquele que crê terá a vida eterna. Reencarnação. A pessoa vai sair da carne e vai evoluir e expandir, assim chegar ao nível do próprio Criador, para ser um administrador de mundos, pós-mundos, Matrix, pós-Matrix. O Matrix, ele é um computador e o Criador deu o livre-arbítrio para os sistemas decidirem expandir o mal ou o bem. Os homens que estão no Matrix são aqueles que Jesus disse, filhos do inferno, que estão ali por estar. Eles vivem aquele mundo e aquele mundo é deles. Foi o que Cristo disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Por quê? Porque o mundo é uma ficção. Porque quem ama o mundo existe com o mundo e deixará de existir. Mas aquele que me ama será e sempre para sempre governará comigo e com meu Pai. Ele disse: não acumuleis tesouro aonde, nessa terra, onde traça a ferrugem, onde ladrões roubam e minam, mas acumulem tesouros no céu. Ele está falando no infinito, no para sempre, além da eternidade.
Ele está falando, porque a traça e ferrugem consumirão. Houve o início e terá um fim. E aqueles que ressuscitarão evoluídos. E nas próximas vidas e nas próximas reencarnações, mundos pós-mundos, reinos pós-reinos, essas pessoas terão paz. Essas pessoas terão evolução. Essas pessoas transcenderão o gozo e o amor. Mais experientes, mais fortes e estarão preparadas para novas emoções que o Criador tem para eu e você, depois deste mundo. É assim que ele disse: bendito de mim e de meu Pai, para o novo céu e a nova terra. Ele está falando um novo Matrix, para uma nova evolução, para uma nova expansão, para novas experiências, para novos mundos, para novos conhecimentos e para novos alunos que virão nesses mundos, e assim de eternidades e eternidades. Eternidade é um começo, meio, fim, é um ciclo, mas essa era eternidade, ela termina. É o reset planetário que vai acontecer. E quando se reiniciar esse computador, a minha e a tua memória e o pendrive que estiver firme, estiver consciente, amando, perdoando, se conformando e perseverando, esse será colocado em um outro corpo. Ele nos dará um outro corpo mais forte que esse, mais limitado que esse. É incrível. Parece que eu já falei isso que eu estou falando há muitos mundos e Matrix atrás. Eu não lembro como foram os Matrix atrás e os mundos antigos lá atrás e os apocalipses, mas sei que assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Você está preparado para conhecer a realidade que não tem e não vai haver descanso quando nós reencarnarmos, ressuscitarmos? Nós vamos trabalhar, irmãos. Nós vamos mentalizar outros mundos e outras vidas. É assim o Criador. Eu e você somos o próprio holograma do Mestre, o Criador, e os 72 nomes, 72 reinos, pois esse mundo é a nossa escola. Para me encerrar, você hoje escolhe. O que você escolheria hoje? Eu me lembro de uma metáfora de o rico e Lázaro. O rico viveu uma eternidade com dinheiros e riquezas. Lázaro viveu uma eternidade miserável, pobre, mendigo. Só que um dia esse Matrix e as suas vidas chegaram ao fim, naquela eternidade. O rico aproveitou sua eternidade toda e o ciclo da vida com riquezas. Lázaro aproveitou sua eternidade toda com misérias. E aí morreram. E o que aconteceu? Lázaro evoluiu, porque Lázaro se conformou, colheu o que plantou. Entendeu? Então Lázaro ele só estava ali mendigo porque na sua outra vida ele era um rico, ele era um homem muito arrogante, então ele se conformou a colher aquilo que ele estava plantando
aquilo que ele plantou na eternidade passada, ele estava colhendo nessa eternidade. E aí chegou o tempo do descanso, o seio de Abraão, que é o Edim e o novo ciclo. E na outra vida, quem era rico, quem estava ali degustando, mas com sabedoria, e não era só a riqueza, o principal, ele se tornou sábio. Quem era? Lázaro. E quem era agora que estava mendigo na outra vida? Estava mendigando comida, pedindo do próprio Lázaro, falando: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta dos meus dedos e me refresque a língua. Água. Ele entendeu o sentido da água. Então é isso, irmãos. Então eu aconselho, não tire o direito do seu próximo ver hoje. Nem tire o direito do seu próximo andar hoje. Nem tire o direito do seu próximo ser livre hoje. Porque do jeito que aquele cego tirou a visão de outra pessoa na eternidade passada, o cego nasceu de novo. E o que aconteceu? O que ele fez na vida do próximo dele e ele plantou na vida do próximo dele lá na eternidade passada, hoje ele colheu na eternidade presente. E aí entra a palavra e cura ele, porque ele reconheceu. Então esse é o ciclo. Tudo que eu e você plantar nessa eternidade, nós vamos colher na outra eternidade. Quando fala o inferno, né? O Tártaro, Sheol, significa só sairá de lá até que pague seu último centavo. Então, irmãos, o inferno, metáfora, não existe. Foi o nome dado pelos religiosos. Mas apenas a pessoa vai encarnar em uma vida e nessa vida ela vai colher o que ela planta. E se ela se conformar em viver aquilo que ela está colhendo viver, que é vontade do Criador, porque o Criador está moldando, o Criador está crivando, e na próxima vida ela vai evoluir, e assim infinitamente. Então, perdoe, ame, liberte-se do orgulho, saia desse Matrix, enquanto ainda há esperança. Namastê.